sejam salvas pelo Evangelho, pelo amor de Cristo. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse é fácil, né? O último livro da Bíblia, então não é tão difícil aí de você encontrar. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20. A palavra do Senhor nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Irmãos, nesse texto aqui, para os que não conhecem, eu sei que a maioria de vocês conhecem, mas aqui quem está falando é o próprio Jesus, está falando, é uma das cartas escritas que ele manda que João, Jesus então ele se revela ao apóstolo João, o mesmo João que escreveu lá o Evangelho de João, que escreveu as cartas, né, 1ª, 2ª, 3ª João. Esse João aqui recebe uma revelação da parte do próprio Jesus Cristo, se revela a ele, o livro de Apocalipse ele começa se revelando, né, como o próprio Cristo, e aí ele diz a ele que há as 7 igrejas, e ele diz: escreve a cada uma das igrejas. E aqui a última carta é a carta à igreja em Laodiceia. E aí eram 7 igrejas da Ásia Menor, então, daquela época, e ele então escreve essas cartas. E nessas cartas haviam repreensões, haviam palavras de alerta, palavras de correção, de reprovação, havia elogios também. Mas aqui nesse trecho da carta, Jesus ele está concluindo suas palavras à igreja em Laodiceia. E aí esse versículo, onde ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nessa noite nós vamos ter a celebração da ceia. E a ceia é esse momento, essa celebração que Jesus instituiu quando estava ali com os seus discípulos. Era um período de Páscoa, então bem próximo ali da sua morte, a última Páscoa que ele come com os seus discípulos. Então é durante esse jantar de Páscoa, durante esse momento que ele então estabelece a ceia, onde ele pega o pão, ele parte o pão, compartilha com todos e diz: esse é o meu corpo, esse pão representa o meu corpo que será dado por vocês. E aí depois ele pega o cálice ali com o vinho, né, com o suco de uva, e aí ele compartilha com todos e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança. Ele representa o meu sangue que vai ser derramado pelos pecados, para a remissão, para o perdão dos pecados de vocês. E aí ele então institui que todas as vezes que fizermos isso, seja feito em memória dele, lembrando então do sacrifício que Jesus fez ali na cruz pelos nossos pecados. Mas também nós temos na palavra de Deus essa recomendação que isso deveria ser celebrado até que ele venha, né? O apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, que é o texto que a gente mais lê quando vai ter a celebração da ceia, e ele diz exatamente que nós estamos anunciando a morte do Senhor quando celebramos a ceia, até que ele venha. Mas, irmãos, eu queria deixar essa reflexão para os irmãos nessa noite de ceia, trazendo esse texto de Apocalipse, mostrando que essa atitude de cear, de estar em comunhão, de estar sentado à mesa, compartilhando o pão, compartilhando uma refeição, mais do que isso, compartilhando vida. Esse é o relacionamento que Jesus deseja ter com a sua igreja. Esse é o relacionamento que Jesus deseja ter com você individualmente. É por isso que eu li aqui o versículo 20, porque antes, e a gente vai ler os outros versículos que vêm antes na carta, o início da carta a Laodiceia, ele faz repreensões. Aliás, essa das 7 igrejas, apenas 2 não receberam nenhum elogio. A igreja de Sardes e essa igreja de Laodiceia.
Jesus reprova muitas atitudes daquelas pessoas, daquela igreja e das pessoas individualmente. Mas o que eu queria chamar a sua atenção para esse versículo, para essa parte aqui, é porque ele está, apesar de ele estar fazendo aqui um convite ou um apelo, mas ele demonstra claramente qual é o tipo de relacionamento que ele desejava ter com aquela igreja, com a sua igreja e com cada um de nós hoje também. O relacionamento que Jesus deseja ter conosco é esse relacionamento de estar sentado à mesa, de estar compartilhando a nossa vida com Ele. Por isso que Ele compartilhou a vida dele conosco. Por isso que aquele pão, aquele suco de uva, aquele vinho, aquele cálice representava a vida que estava sendo compartilhada conosco. E esse é o tipo de relacionamento que Deus deseja ter, que Jesus deseja ter conosco. Veja, se nós olharmos aí, a partir do versículo 14, só para vocês terem uma ideia, ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus começa dizendo àquela igreja: olha, eu conheço as obras de vocês. Vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos. Vocês são indiferentes. Vocês, é mais ou menos aquela ideia que a gente diz, tá, alguém que fica em cima do muro. Alguém que não se decide, ou você está com Deus, ou você tem um relacionamento com Cristo, ou você não tem. Mas aquele povo era considerado um povo morno, aquelas pessoas, um relacionamento morno, um relacionamento que não agradava a Deus. Por quê? Porque era uma vida que ele diz: olha, vocês não são quentes nem frios. E por causa disso, no versículo 16, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. No 15 ele disse: quem dera, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Porque, vamos pegar a ideia aqui, o quente era aquele que estava com relacionamento ali com Deus. Mas o frio é aquele que não tem um relacionamento com Deus, mas poderia ser aquecido, poderia ser ainda alcançado. Mas o morno é aquele que está no meio. Nem é quente, é um pouco quente, mas também é um pouco frio. É aquele exatamente que já teve a experiência, né? Já foi aquecido, mas agora está morno. Ele não está frio, porque um dia ele foi frio, mas ele foi aquecido, ele foi alcançado. Ele teve um relacionamento com Deus, mas agora ele estava ali no meio. E Jesus disse que esse tipo de vida, esse tipo de relacionamento é como uma água morna. Ele diz que estava a ponto de vomitar. E aí ele explica o porquê. O versículo 17 ele vai dizer: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aquela igreja era uma igreja próspera, aquela cidade de Laodiceia era uma cidade próspera. Mas eu não quero falar da cidade, nem da igreja de uma forma geral, porque, como eu já disse aqui outras vezes, quando a gente fala assim no geral, a gente se esconde, a gente olha: mas eu não sou de Laodiceia, eu não sou a igreja. Nós temos que olhar, eu prefiro falar de forma individual, porque no versículo 20, o primeiro que nós lemos aqui, ele fala para a igreja, mas ele vai falar de forma individual. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, em sua vida, e cearei com ele e ele comigo. Jesus já não fala mais no geral, ele agora fala individualmente. E ele não fala apenas aqui para a igreja, ele agora está falando no versículo 20, que está fazendo um convite individual ao arrependimento. Está falando individualmente a cada pessoa e mostrando que o relacionamento que ele deseja ter é um relacionamento individual
com cada um de nós. Muitas vezes nós achamos que a razão da nossa vida, ela é termos uma vida bem-sucedida financeiramente, alcançar os bens materiais, ter um bom patrimônio, garantir uma boa aposentadoria, um bom futuro para os nossos filhos e netos, quem sabe. E aí a gente passa a vida toda correndo atrás dessas coisas materiais. Mas aqui é mais uma prova de que isso não deve ser a razão da nossa vida. De que isso não deve ser o foco da nossa vida. De que o sucesso profissional, que o sucesso material, que essas coisas não devem ser a razão principal em nossas vidas. Não deve ser isso a coisa principal em nossas vidas. Quantas pessoas que às vezes dizem, mas eu sou rico, mas eu tenho o suficiente. Mas eu tenho muitas coisas, e aquelas pessoas em Laodiceia viviam dessa forma. Mas olha o que Jesus diz: nem sabes que és pobre, cego, miserável, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele está falando espiritualmente. Quantas pessoas, irmãos, que muitas vezes mesmo na igreja, mesmo com a sua religião, seja ela qual for, mesmo vivendo as suas práticas religiosas, mas espiritualmente estão, como diz esse versículo aqui. E ele ainda diz, nem sabes, vocês nem sabem, nem têm noção de que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. São palavras fortes. E o pior de tudo é que ele diz, vocês nem sabem disso. Vocês não têm nem observado, nem conseguem enxergar a verdadeira realidade espiritual que está a vida de vocês. Então, nós precisamos olhar para um texto como esse e pensar, como é que está a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus? Será que eu tenho sentado à mesa com Jesus todos os dias, compartilhado a minha vida e recebido dele a vida, o alimento espiritual, o fortalecimento que somente por meio de um relacionamento íntimo com ele nós podemos receber? Você tem sentado à mesa com Jesus todos os dias? Você já passou por essa experiência? Já pensou em fazer isso? Eu digo isso porque às vezes a gente está preso às tradições religiosas. Eu não estou falando de culto aqui na igreja, não estou falando nada disso, eu estou falando do relacionamento pessoal com Cristo. Você se senta na sua casa, tem aquele momento, seja no começo do dia, ou no final, ou no meio, não sei qual o período do dia, mas que você e Deus. Agora eu vou conversar com Deus. É aquilo que Jesus disse, você quando orar, entre no seu quarto, feche a sua porta, e você vai falar com o seu Pai, que vem em secreto, e Ele lhe responderá. Você tem esse momento devocional, esse momento que você e Deus todos os dias? É disso que Ele está falando. São palavras fortes que Ele fala para aquelas pessoas e para nós hoje também. Versículo 18 ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Veja, o que eu acho interessante aqui é que ele fala palavras duras, ele reprova a vida espiritual daquelas pessoas, mas ele não deixa de amar em nenhum momento. Observe como é que ele começa o versículo 18. Depois de ele dizer essas palavras duras, mas ele dá um conselho. Ele diz, eu te aconselho. Ele dá um conselho, ele não vai impor a sua vontade. Você gosta de orar? Se você não gosta de orar, também Deus não vai lhe obrigar a orar. Mas Ele vai te aconselhar que é o melhor para a sua vida. Orar, falar com Deus. Deus não vai lhe obrigar. É por isso que nós, batistas, igrejas batistas, às vezes nós somos até criticados, porque tem gente que às vezes, isso eu já ouvi várias vezes, tem irmão que às vezes diz, tem que cobrar mais, tem que ser uma palavra mais dura, tem que obrigar o povo, só falta dizer assim. Diz isso, mas com outras palavras, né? Não, meus irmãos. Deus quer que a gente sirva a Ele com amor. Você gosta de orar? Se você não gosta, Ele vai aconselhar pela palavra dEle, mas Ele não vai lhe obrigar. Porque Deus não quer que você vá orar, você vá falar com Ele, você vá se relacionar com Ele por obrigação ou por medo. Senão você vai para o inferno, né? Então, eu vou
porque vai que der errado, né? Vai que Jesus volte e eu não fui no culto de oração, então eu vou, né? Vai que ele inventa de voltar num dia de quarta, né? Depois de 8 da noite e eu não estava lá na igreja, né? No culto de oração. Não. Ele diz aqui: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ele está falando da verdadeira riqueza. E ele está dizendo: olha, eu aconselho que você compre de mim. Tem um preço a ser pago. Tem um preço. Você quer ter uma vida de oração? Tem um preço. Você vai ter que sacrificar outras atividades. Você vai ter que ir muitas vezes cansado. Você vai ter que sacrificar algumas coisas, porque tudo tem um preço. Para Jesus nos salvar, para Ele se tornar o que Ele diz aqui, lá no início, quando Ele diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, para Ele se tornar tudo o que Ele se tornou, Ele pagou um preço. Para Ele se tornar o seu Salvador, o meu Salvador, Ele pagou um preço. Ele derramou o seu próprio sangue para se tornar o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então Ele diz: compre o ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Lembra que Jesus uma vez disse: juntem para vocês tesouros no céu, não juntem tesouros na terra, porque aqui as coisas se acabam, porque aqui as coisas têm um prazo de validade. Ele diz: juntem tesouros no céu. E aí ele diz, dessa riqueza que ele está falando, ele diz: vestiduras brancas, no versículo 18, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Isso representa as vestiduras brancas, uma vida que é perdoada, uma vida que é lavada pelo sangue de Cristo, porque a palavra de Deus diz, o próprio João disse, João Batista disse, e João escreveu no Evangelho: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sua carta ele escreve e diz que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. Vestiduras brancas. Em Laodiceia eles produziam uma lã que era preta, né? E era um tecido muito caro. Por isso que ele faz essa referência aqui: compre vestiduras brancas. Um preço foi pago por você. Esse vinho, esse pão que iremos participar daqui a pouco, representam o preço pago pelos meus pecados, pelos seus pecados. E João aqui em Apocalipse diz, lá no capítulo 7, né, que veio uma grande multidão de todos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Um preço foi pago pelos nossos pecados. Então ele está dizendo: eu aconselho que você compre essas vestiduras brancas para se vestir. E colírio, final do versículo 18, colírio para ungires os olhos, a fim de que você veja. Em Laodiceia tinha também um colírio que eles produziam ali. Era uma cidade muito rica, que produzia muitas coisas. Mas, irmãos, nós precisamos muitas vezes desse colírio de Cristo aqui, que limpa a nossa vista. Em João 15 ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado a vocês. Eu e você precisamos desse colírio, dessa palavra que limpa a nossa visão espiritual, para que a gente possa enxergar qual é a nossa realidade. Qual é a minha realidade e a sua realidade diante de Deus? Somos pecadores, precisamos do perdão de Deus, precisamos da graça de Cristo, precisamos a cada dia estar em comunhão com Ele, precisamos ter essa intimidade com Ele, esse relacionamento com Ele. Por isso que ele vai dizer, olha o versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo, seja pois zeloso e arrependa-se. Se Deus lhe dá a oportunidade a cada dia de se arrepender, não perca essa oportunidade. É por isso que ele usa essa linguagem aqui: compre esse ouro refinado pelo fogo, compre essas vestiduras brancas, compre esse colírio para que você veja. Pague o preço, porque um preço maior foi pago pela sua vida. Porque o Evangelho, meus irmãos, é isso, é pagar um preço, é sacrifício. É aquilo que Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Se nós não estivermos dispostos a pagar um preço para fazer a vontade de Deus em nossas vidas, nós podemos ter prosperidade, nós podemos estar numa igreja, participando de vários rituais religiosos, nós podemos estar como aquele povo estava, mas vai faltar uma coisa. No versículo 20, quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Meus irmãos, eu sei que vocês já ouviram isso, muitos de vocês,
Mas o que aconteceu aqui, a cena aqui, lembre, Jesus escreve uma carta para a igreja de Laodiceia e ele está dizendo que ele estava fora da igreja, mas a igreja estava lá. Os cultos estavam acontecendo, toda a programação daquela igreja estava acontecendo, e era uma igreja rica, próspera, aos olhos humanos, abençoada, e o dono da igreja, o senhor da igreja, estava fora. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele estava fora e tem mais, a porta estava fechada para ele, e ele estava lá, batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Às vezes a gente tem que parar para pensar, quando foi que nós deixamos de ouvir a voz de Deus? Porque Ele não deixa de falar. Nós aprendemos aqui no Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, que Deus fala o tempo todo. Deus age o tempo todo ao nosso redor. Agora, às vezes nós não vemos, às vezes nós não enxergamos. Não é Deus que se afasta de nós, nós nos afastamos dele. E por isso ele diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu repreendo, versículo 19, e disciplino a quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrependa-se. Irmãos, eu olho para esse versículo e eu acho muito forte, porque mesmo depois de reprovar aquelas pessoas, ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, quando fala também de disciplina, tem um versículo lá, eu não vou lembrar a referência agora, mas ele vai dizer exatamente algo parecido com isso. Ele diz que o Senhor disciplina, corrige os filhos a quem ama. E ele diz: se vocês estão sem disciplina, se alguém está sem disciplina, ele diz, não é filho de Deus, ou não está vivendo como filho de Deus, porque ele diz, porque aqueles a quem Deus ama, ele repreende e ele disciplina, ele corrige. Se você em algum momento se sentir, até atualmente, repreendido pelo Senhor, disciplinado, corrigido por Ele, agradeça a Deus por isso, porque Ele disciplina e corrige os filhos a quem Ele ama. Ele diz: seja pois zeloso e arrependa-se. Não perca a oportunidade de arrependimento. A ceia do Senhor é uma oportunidade que Ele nos dá de arrependimento. É uma forma de nos lembrar: olha, lembre que esse sangue foi derramado por você, que Jesus morreu pelos seus pecados. Lembre disso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Como eu disse no início, o relacionamento que Jesus deseja ter com cada um de nós é o relacionamento de estarmos sentados à mesa com Ele, de comunhão, de compartilhar vida. Não apenas uma vez por mês, como geralmente a gente celebra a ceia, mas a cada dia, que nós possamos ter esse relacionamento com Cristo, que nós possamos, de fato, viver como diz aqui, que é o desejo dele. E olha que prova de amor, né? Ele repreende, ele reprova, mas ele diz: olha, se arrependam. Ainda tinha a oportunidade de arrependimento, e ele termina a carta dizendo: eu estou à porta, batendo, convidando. Estou à porta. Vocês me deixaram de fora, vocês esqueceram de mim, mas eu estou à porta, batendo. Ele diz: se alguém, pelo menos um, por isso que eu disse que ele vai e fala individualmente, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, em sua vida, e vou cear, eu vou comer com você, eu vou estar sentado à mesa com você. Alguém me mandou um vídeo, acho que foi ontem, de um psicólogo bem conhecido, e eu achei interessante que no vídeo ele dizia assim, no trecho lá, né, ele dizia assim que alguns estudos, acho que neurológicos, não sei, alguns estudos aí, eu assisti rapidamente, ele dizia assim, alguns desses estudos já comprovaram que a sensação de a pessoa estar sentada à mesa com pessoas que ela ama, que ela conhece,
tomando um café, comendo uma tapioca, uma refeição simples. Ele fala alguma coisa desse tipo, ele diz que essa sensação é melhor do que a de comprar um carro novo. Interessante, né? Ele diz, porque o mais importante não são os bens, são as pessoas. Não são as coisas materiais, são as pessoas. E eu acho fantástico que o reino de Deus ele é representado muitas vezes por um banquete, por uma mesa. Jesus, o que ele colocou para a gente lembrar dele, do sacrifício dele, foi uma mesa. E vocês, alguns acho que já ouviram, que lá na igreja primitiva, no livro de Atos, a ceia não era esse minúsculo pedaço de pão que a gente come e esse cálicezinho, não. A ceia era uma refeição de verdade, onde as pessoas se reuniam para partir o pão. Era uma verdadeira refeição, não era isso aqui, essa coisa minúscula que a gente faz. Era uma verdadeira ceia, era uma verdadeira refeição. E Jesus contou algumas parábolas onde ele disse que o reino de Deus é como uma grande festa, um grande banquete. Na verdade vai ser uma festa, porque ele compara a sua vinda ao casamento, né, do Cordeiro, que é o noivo, que é ele, Cristo, com a igreja, que é a sua noiva. E ele fala que estaremos assentados à mesa com ele. Então, meus irmãos, é esse relacionamento que Deus quer para nós. Que possamos a cada dia estar assentados à mesa com Cristo. Que possamos a cada dia também estar, como viviam os cristãos do primeiro século, assentados à mesa uns com os outros. Você tem o costume de assentar-se com seus irmãos? Eu sei que não dá para a gente tomar café com todo mundo assim, de uma vez. A gente tenta aqui, a gente faz um café comunhão aqui, né, todo mês. É uma tentativa, né, pelo menos é como a gente diz, é um lampejo disso, é parecido com isso. Mas como é bom você chamar para a sua casa, ou até se convide para ir para a casa de alguém tomar um café, né? Não tem nenhum problema, né, irmão Hilário? Se convide. E olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Eu descobri, eu tenho que falar, né? Eu descobri que tem uma pessoa aqui que acha que se for a igreja todinha para a casa dela tomar café, ela ainda vai achar que tem espaço. Né, Cida? Quem conhece, agora eu descobri, né? Ela vai achar que tem espaço. Então, se convide para ir lá na casa dela, né? Então, mas irmãos, isso é muito bom. E aí eu já quero dizer a vocês, vou fazer a propaganda aqui, Silberto, de novo, né? Dos pequenos grupos. Meus irmãos, a nossa tentativa, eu não vou dizer tentativa, a nossa realidade, porque nós cremos que isso já deu certo, é que nos pequenos grupos nós estejamos juntos compartilhando as nossas vidas, compartilhando aquilo que nós somos, é para estarmos orando uns pelos outros. Se você ainda não está envolvido num pequeno grupo, você vai estar, porque nós vamos atrás de você, nós vamos convidar você, e é muito bom compartilharmos as nossas vidas uns com os outros, para orarmos uns pelos outros. Tiago diz que nós devemos orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros. Ele dizia orar uns pelos outros para que sejam curados. É nesse ambiente de mesa, de compartilhar das nossas vidas, que Deus se faz presente e nos abençoa. O Salmo 133 diz lá, né? Ó, quão bom e quão suave é que vivam em união os irmãos. Aí lá no final ele vai dizer, ali, onde os irmãos vivem em união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, meus irmãos, que nós possamos também compartilhar das nossas vidas. Abra a sua casa para receber irmãos. Convide pessoas, chame alguém para tomar um café na sua casa. Que possamos compartilhar as nossas vidas também. Vamos ficar de pé? Queria que vocês fiquem de pé para a gente concluir. Vamos orar e eu vou já convidar aqui o pastor Paulino, que estará celebrando a ceia, fazer só uma oração para a gente concluir essa palavra. Se você ouviu essa palavra, e aí eu quero fazer um convite para você. O do PGM eu já fiz. Nós já temos alguns pequenos grupos funcionando. Nós teremos outros abertos já nos próximos dias. A gente vai avisando. Mas eu quero também fazer um convite. Se você, eu não conheço todo mundo que está aqui, mas se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, ou se por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, e se você quer, se você entende que Jesus está lhe convidando, como diz aqui a palavra, Ele está à porta batendo, e você quer abrir a porta da sua vida para Ele,
você quer entregar a sua vida a Ele, nós queremos orar por você e queremos fazer esse convite. Se há alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus Cristo, abrir a porta da sua casa, da sua vida para Ele e receber Ele como seu Salvador, como seu Senhor, nós queremos orar por você. Eu queria que você levantasse a sua mão, fizesse um sinal aí. Alguém que quer, olha, eu quero aceitar Cristo. Talvez você diga, eu não sei bem o que é isso, mas eu quero receber o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu quero abrir a porta do meu coração, da minha vida para Jesus Cristo. Porque a palavra dele, o próprio Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Se você quer fazer essa decisão, levanta a sua mão aí, nós queremos orar pela sua vida, queremos orar por você. Que você possa se colocar diante do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, nós agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos ama de maneira inexplicável. Agradecemos porque apesar das nossas vidas muitas vezes não corresponderem, não estarem de acordo com a Tua vontade, mas o Senhor nos repreende, nos corrige, nos disciplina. Muitas vezes, de alguma forma, o Senhor nos confronta pela Tua palavra, às vezes até com palavras duras, mas necessárias para as nossas vidas. Mas nós agradecemos porque mesmo nesses momentos, isso é uma prova do Teu amor por nós. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ama e nos convida ao arrependimento. E está à porta batendo, mesmo quando nós se deixamos de fora, o Senhor continua lá batendo, esperando que alguém escute, esperando que a gente escute o Teu convite, o Teu chamado ao arrependimento e abra a porta da nossa vida, do nosso coração. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de ter esse relacionamento com o Senhor, de comunhão, de assentar-se à mesa. Obrigado porque o Senhor todos os dias está sentado à mesa em nossa casa, para se relacionar conosco, para nos ouvir, para cuidar de nós, para nos sustentar, para nos repreender, para nos ensinar, mas acima de tudo, para nos amar. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício feito na cruz, pelos nossos pecados. Louvamos e adoramos o Teu nome e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar.